Quero que vocês abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, os versos de 1 a 5. Gálatas 6, versos de 1 a 5. O tema dessa pregação hoje é levando a carga. Levando a carga. Gálatas 6, versos de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos à Sua disposição. Senhor, nós somos falhos, incapazes de adorar verdadeiramente o Senhor. Mas o Senhor olha para nós e aceita a nossa adoração, mesmo sendo falhos. É pela Tua misericórdia e pela Tua graça que nós estamos aqui esta noite. Um privilégio ímpar, privilégio que muitos queriam ter, mas nós, pela graça derramada em nossas vidas, sem merecermos, nós podemos louvar o Teu nome e podemos ouvir acerca da Sua palavra. E quando a ouvimos, necessitamos também do discernimento do Teu Santo Espírito em nossas vidas. O Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, fazendo com que cada coração aqui esta noite possa compreender a Tua palavra e venha a fazer parte da vida de cada um, usando-a como discernimento do Senhor, do próprio ser que está em cada um deles, do Senhor que mora em nossas vidas, que fez de nós o seu próprio lar, o templo do próprio Espírito de Deus. Que esse Espírito, que é o Senhor, possa nos ajudar a discernir todas as coisas e usar a Tua palavra em nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor, a crescer, a amadurecer, que nós venhamos a compreender a Tua palavra. Usa Teu servo, Senhor, Teu servo que está aqui esta noite para falar acerca da palavra do Senhor. Que cada palavra que saia da Sua boca seja aquilo que é necessário, através da orientação do Teu Santo Espírito, para falar aos nossos corações, para falar a esta igreja nesta noite, em nome de Cristo. Amém. A Epístola de Gálatas é famosa pelas explicações e esclarecimentos de Paulo sobre o Evangelho para aqueles que tinham sido confundidos por falsos mestres. Esse Evangelho é a mais sublime exibição que, depois de esclarecer o Evangelho, aliás, é a mais sublime exibição do amor de Deus. Por isso, não é surpreendente que, após ou depois de esclarecer o Evangelho detalhadamente, como a gente vê em Gálatas e também em Romanos, por exemplo, Paulo esclarece o que é o próprio amor. Nessa passagem, ele vai falar especificamente sobre esse amor que deve haver entre nós. Aqueles que sabem que Cristo os amou, levando a carga de seu pecado, também sabem
que o amor é levar as cargas de seus irmãos e irmãs na igreja. Amar uns aos outros dessa maneira é cumprir a lei de Cristo, conforme Gálatas capítulo 6, versos 2 que acabamos de ler. Isso significa que o amor tem um novo significado para os cristãos. O amor tem um novo significado para os cristãos. O primeiro ponto dessa pregação é ajudando nossos irmãos. Ajudando nossos irmãos. Olha o versículo 1, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Observe essa palavra, observe Paulo falando aos nossos corações. Quando somos surpreendidos com alguém que pecou, a nossa tendência é julgar imediatamente. Nós somos ávidos para isso. Nós observamos constantemente aqueles que estão em nossa volta, e quando nós identificamos um pecado, nós somos ávidos a julgar. Nós estamos prontos a julgar. Nós temos tendência a julgar. Isso de certa forma alivia o nosso ser, massageia o nosso ego, nos alivia dos nossos pecados, porque olhamos para o outro, identificamos o pecado dele e nós nos sentimos aliviados. Ainda bem que não sou somente eu que peco, mas também ele peca. Nós somos assim. No entanto, o Evangelho nos transforma como cristãos. O Evangelho, ele mexe com o nosso ser. Ele transforma as nossas vidas de uma forma que nós nem compreendemos. Com compaixão, trataremos nosso irmão. O Evangelho faz isso com você. O Evangelho transforma você, porque outrora, talvez você fizesse isso. Outrora, talvez você estivesse sempre olhando para os outros e tentando identificar o pecado e assim se aliviando quando você encontra o pecado no outro. Mas o Evangelho nos transforma e a gente começa a olhar o irmão com os outros olhos, os olhos de Cristo, os olhos do Senhor que nos salvou. E essa perspectiva nos transforma e nos molda para sermos verdadeiramente cristãos. O cristão não deve ser rápido em criticar e receoso em confrontar. Das duas formas. Eu não posso ser rápido em criticar sem chegar para alguém que eu percebo que está com problemas e eu já formular na minha mente, no meu coração, que aquela pessoa errou e está cortada da minha agenda, do meu caderno de pessoas íntegras que eu até então não achava ou achava que ela era íntegra. Nesse sentido, nós também devemos entender que não só devemos ser rápidos em criticar, mas também não devemos ser receosos em confrontar, porque a gente vai confrontar com o espírito de humildade. Confrontar alguém com o espírito de humildade nos dá a condição de entender a posição daquele que caiu ou daquele que, de alguma forma, não está vivendo corretamente diante de Deus. Mas nós entendemos a falha de cada um. Nós entendemos que somos falhos, porque se o irmão é falho, eu também sou falho. Quando nós olhamos para nós mesmos. E aí, olha o que ele faz. Paulo diz, ele usa o termo irmãos. É interessante você notar isso, porque a gente passa despercebido quando a gente começa a ler as Escrituras,
E às vezes parece que com a insensibilidade nossa, nós não conseguimos enxergar aquilo que está claro aos nossos olhos, porque o próprio Espírito faz discernimento daquilo que você lê. E quando você vê Paulo chamando os Gálatas de irmãos, que para nós é muito simples: ô irmão, tudo bem? Como é que vai, irmão? Ou seja abençoado, irmão. Irmão, você... E nós sempre, a gente está constantemente chamando um ou outro de irmão. Eu tenho um pastor que sempre chama de irmão: ô irmão, tudo bem? Como é que vai? Então parece que na nossa mente isso soa algo muito simples. Mas quando Paulo usa irmão aqui em Gálatas, ele está fazendo algo interessante, pois ele está levando para o lado pessoal. Deve ser da mesma forma, eu e você, ou eu com alguém que pisou na bola, que errou, que pecou. Eu chego para ele e disse: irmão, eu chego para ele e coloco ele em uma unidade pessoal, onde eu posso falar com ele abertamente e confrontá-lo e mostrar que ele precisa mudar nisso ou naquilo. Paulo faz isso com os Gálatas, quando ele diz irmãos. E ele continua no versículo, ele vai dizer: se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, É interessante a gente notar essa expressão que Paulo usa, quando ele diz vocês que são espirituais. Sois espirituais. Significa seguir o fruto do Espírito. Vocês que são espirituais estão seguindo o fruto do Espírito. Lembra o que a gente já disse há 2 semanas atrás? Fruto do Espírito. 2 ou 3 semanas atrás nós falamos sobre o fruto do Espírito. Vocês que são espirituais, que seguem o fruto do Espírito. E aí, seguindo o fruto do Espírito, vocês são espirituais. Ele não está falando em termos de um ser mais espiritual do que o outro, porque nas igrejas, em muitas igrejas, as pessoas começam a identificar: olha, você é mais espiritual do que o outro. Ou o senhor é pastor, o senhor é mais espiritual do que o outro. Não é assim na igreja de Cristo. Vamos sentar com o pastor porque o pastor é mais espiritual. Eu vou orar com o pastor porque o pastor é mais espiritual. Não é assim na igreja de Cristo. Todos nós devemos ser espirituais. Todos nós devemos seguir o Espírito de Deus. E como eu disse para vocês, todas aquelas palavras que nós olhamos, cada uma delas, pelo menos aquelas 9, faz parte da nossa vida cristã. E nós somos espirituais porque a gente segue o fruto do Espírito. Aí ele continua: corrigiu. Essa palavra no grego tem a ideia de fortalecer e aperfeiçoar, e não enxotar. Corrigiu é fazer com que o irmão que pecou, o irmão que está deficiente, o irmão que está aquém da vida cristã que ele deveria ter, seja fortalecido, aperfeiçoado e não colocado de escanteio. É que Paulo está dizendo aqui, quando ele usa essa palavra corrigiu no português, katakizo, que é a palavra no grego, tem a ideia de fortalecer, de aperfeiçoar. E a nossa vida cristã, nós falamos hoje pela manhã sobre o discipulado, e o discipulado não é somente você dar uma aula, algumas aulas na EBD, mas é viver a vida cristã com os irmãos dia a dia, todos os dias, até que Cristo volte. O discipulado é você estar com aquele que está mais fraco, que precisa ouvir mais acerca da palavra, para que ele seja mais parecido com o Senhor Jesus. O discipulado faz a pessoa crescer e ser mais espiritual, com o fruto do Espírito, que é o caráter de Deus na vida cristã de cada um de nós. É isso que Paulo está falando e está nos ensinando. Corrigir é fortalecer, é aperfeiçoar. Era um termo usado
para dar lugar a um osso deslocado. Um osso deslocado. Você vai corrigir, você vai colocar no lugar, você vai fortalecer aquilo que saiu do lugar. Era essa a expressão, a palavra ali no grego tem essa ideia também, ou era usada para isso. Aí ele diz que nós devemos corrigir o irmão com um espírito de brandura. E aí é a característica de quem anda no espírito. Espírito de brandura é um espírito de amor, de compaixão, de humildade, de domínio próprio, de benignidade, de longanimidade, saber esperar o tempo certo. Tudo isso e outros mais, outras palavras que fazem parte do fruto do Espírito, é aquele que anda no Espírito e corrige o irmão com o espírito de brandura. Ele usa a gentileza. Aquele que tem o espírito de brandura, ele usa a bondade, a humildade, para fortalecer o irmão, para fazer com que o irmão se chegue mais, que se sinta acolhido, que se sinta protegido, que se sinta realmente valorizado. O exemplo da queda de alguém serve para nos alertar. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, guarda-te, e guarda-te, ele usa essa palavra, essa frase, e guarda-te, e olha, significa, e olha para ti mesmo, olha para você mesmo, porque se o irmão caiu, você também pode cair. Aí ele diz, olha para você mesmo, e cada um se cuide, na NVI tem se cuide, cada um se cuide, cuide de você mesmo. Por isso, pode acontecer com qualquer um de nós. Não existe nenhum forte o bastante para que não venha a cair se não tiver que tomar cuidado. É isso que Paulo está nos ensinando aqui nessa palavra, nessa passagem. Nenhum cristão deve pensar que jamais que é totalmente independente e que não necessita de ajuda de outros. Talvez você ache que é muito espiritual, no sentido de que, olha, eu já entendo o que é a vida cristã, eu estou forte o suficiente e eu vou viver a vida cristã de uma forma mais intensa, eu tenho convicção de quem eu sou. Mas nenhum de nós vive só com a sua fé. Nós precisamos de outro para corrigir os nossos erros que nós não enxergamos. Nós precisamos de outro para estar junto conosco. Como o Espírito, o Paracaléu, aquele que está junto, que está sempre nos auxiliando. Assim como o Espírito de Deus que está em nós, você também tem que estar com o outro para orientar, para ajudar. Porque você é mais espiritual? Não, porque você tem o fruto do Espírito. Assim como o outro também tem, que ainda está engatinhando, mas o fruto do Espírito está crescendo na vida dele também. É dessa forma que Paulo nos orienta e nos direciona para sermos cristãos, verdadeiros cristãos. Segundo, levando os fardos uns dos outros. Olha o versículo 2. Levando os fardos uns dos outros. Como você obedece a Cristo? A pergunta é, como você obedece a Cristo? É interessante a gente notar aqui que Paulo, nessas linhas, nesses versículos, ele vai nos dizer que você pode fazer a vontade de Cristo. É interessante você notar isso. Porque às vezes a gente diz assim, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Cristo? Olha, eu não sei, é tanta coisa, eu não sei. Qual é a vontade? Para você como cristão, dentro da igreja de Cristo. Qual é a vontade de Cristo? Como você obedece a Cristo? Versículo 2, parte A, diz, levai as cargas uns dos outros. O que significa isso para você? O que soa nos seus ouvidos essa frase, esse versículo, essa parte do primeiro versículo do capítulo do versículo 2? Levai as cargas uns dos outros. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Levai significa colocar sobre si mesmo algo para ser carregado. Você tem que colocar algo em si mesmo para ser carregado. E o que significa fardo? Fardo
tem uma ideia de uma carga pesada. Essa primeira palavra, que é traduzida por fardo, tem uma ideia de carga pesada. Você vai colocar sobre si uma carga pesada do irmão. Uma carga que precisa de mais de uma pessoa para carregá-la. Porque o irmão não consegue carregar só. Você precisa ajudá-lo a carregar, porque a carga é pesada. Se a carga é pesada e eu reconheço que o irmão precisa de ajuda, eu vou ajudá-lo a carregar a carga. Isto nos obriga à tolerância mútua e à compaixão de uns com os outros. Tolerância mútua e compaixão de uns com os outros. Isso não significa apenas tolerar e suportar uns aos outros. Não significa. Mas significa o quê? Significa ombro a ombro. Suportar o peso da carga de cada membro. Isso é o que significa. É que Paulo está falando aqui, usando cada palavra no grego, com significados específicos, para que a gente entenda que a vida cristã, irmãos, não é somente ir para a igreja, sentar lado a lado com o irmão ombro a ombro e não falar nada com ele e não saber o que ele sente, quais são os problemas dele, para carregar juntos a carga de um e do outro. Parte B do versículo 2 diz: assim cumprireis a lei de Cristo. Como é que eu obedeço a Cristo? Assim. Será que é claro para nós? Será que eu consigo entender o que significa carregar a carga uns dos outros juntos? Porque a carga do outro é pesada, a minha é pesada e eu preciso compartilhar isso. E assim eu cumpro a lei de Cristo. Eu cumpro a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor ao próximo. Essa é a lei de Cristo. Você sabia disso? Nós sabemos disso. Amar o próximo como a ti mesmo. Significa moldar a nossa vida inteira ao exemplo de Cristo. A nossa vida inteira não é só uma parte. Eu preciso ser igual a Cristo. Eu preciso me moldar a Cristo. Eu preciso agir como Cristo agia. Compaixão, amor, justo, perdoador. Esta é a lei de Cristo. É o princípio do amor de uns para com os outros, que Cristo mesmo estabeleceu. Olha João capítulo 13, versículo 34. Ele mesmo estabeleceu. Às vezes nós nos perdemos na palavra. Às vezes nós não direcionamos o nosso olhar crítico e profundo na palavra. Eu olho para os outros. Eu sou crítico nos outros. Mas eu não olho com um olhar mais profundo na palavra para entender o que Cristo quer de mim. Ser cristão, ser discípulo de Cristo, é algo muito... há um custo muito grande. É um custo enorme para a gente ser cristão verdadeiro. E a gente precisa pagar esse custo. Olha o que diz João 13, 34. Jesus dizendo: novo mandamento vos dou. É um novo mandamento que o próprio Senhor dos senhores, Rei dos reis, está dizendo para nós. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Contudo, Cristo não só promulgou esta lei, mas também a exemplificou. E temos vários exemplos. Observe com que ternura ele lidou com a mulher pecadora, por exemplo, que está lá em Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50. Com o ladrão arrependido, lá em Lucas capítulo 23, 43.
Com Simão Pedro, que foi obstinado e que o negou 3 vezes, lá em Lucas 22, 61, conforme João 21, 15 e 17, a gente não vai abrir, mas você vê a ternura e o amor de Cristo em relação a isso, dando exemplo para nós. Com o inválido, em João 5,14, e com a mulher surpreendida em adultério, João 8,11. Todas essas passagens estão na sua mente. Você sabe disso. Os exemplos de Cristo são claros para nós, para a nossa vida cristã. Observe-se também a recepção maravilhosa, maravilhosamente generosa, com que, na segunda parábola do filho pródigo, que Cristo contou, foi recebido o penitente que voltou. Paulo constantemente coloca diante de nós o exemplo de Cristo, como também o preceito de Cristo. Olha Filipenses capítulo 2, eu quero que você abra, para você lembrar como foi que Cristo fez conosco. Você sabe de cor Filipenses 2, de 5 a 8. Mas eu preciso ver cada palavra que entra no meu coração, que transforma a minha vida. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tá, eu sei que eu preciso levar a carga um dos outros. Agora eu sei que eu tenho que sentar com o meu irmão e perguntar para ele: o que está acontecendo contigo? Por que você está assim? Por que você faltou pela manhã? Por que você não veio para um culto de adoração? Por que você não está conosco? Por que você não veio numa reunião? O que está acontecendo, meu irmão? Eu preciso ouvir de você, para que a gente possa compartilhar as nossas cargas e viver uma vida cristã plena. Sim, eu sei disso. E o que eu faço depois? Terceiro ponto: leve seu próprio fardo. Olha os versículos de 3 a 5 nos mostram isso. Os versículos de 3 a 5, há uma discussão curiosa sobre a humildade e o orgulho. Paulo, ele nos chama a atenção novamente. Ele nos traz, ele vai repetindo, ele vai nos ensinando por repetição, ele vai tocando os nossos corações, ele vai mostrando que nós precisamos ouvir acerca da palavra de Deus e colocar em nossas vidas. Por isso ele repete. Ele fala aqui, depois no versículo mais na frente ele fala, em outro capítulo ele fala, em outro livro ele fala, ele vai repetindo, porque Cristo disse: falem isso para o meu povo, para que eles cresçam na palavra, para que eles se aperfeiçoem na palavra, para que eles entendam quem eu sou e quem eles são. Leve o seu próprio fardo. Versículo 3 diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Ele fala novamente sobre o orgulho que nós temos. Porque às vezes nós achamos, já falamos isso várias vezes, que somos o tal, que somos o cara, que somos o melhor do que o outro. E Paulo está quebrando isso constantemente em nossa vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Consciência de nossa própria pequenez não significa menosprezo de si mesmo e achar que não posso fazer nada na obra de Deus. Não é isso. Paulo está atacando o espírito de presunção. Nós somos presunçosos e achamos que somos melhores do que o outro. Trata-se de uma advertência dura. Sim, Paulo é duro, ele chama a atenção mesmo. Ele não quer saber, ele não tem papas na língua, ele fala direto. Ele chama a atenção. Por quê? Porque ele não se envergonha do Evangelho.
Ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é claro, simples e direto. Ele vai te chamar e vai dizer assim, ó, tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, você não é meu discípulo. Jesus está nos chamando a atenção constantemente, através da sua palavra. É necessário ter a humildade centrada em Cristo para suportar os fardos alheios. Paulo está nos ensinando. Eu preciso centrar em Cristo para eu carregar o fardo do outro. Porque se eu não centrar em Cristo, se eu não centrar na humildade de Cristo, no amor de Cristo, nas convicções que Cristo nos passa, eu não consigo levar o fardo do outro. Mas eu tenho o meu próprio fardo. Como é isso? Versículo 4 diz: mas prove cada um o seu labor. E então mas prove cada um o seu labor. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Paulo fez muito na obra. Quem foi Paulo? Você pode perceber o que ele fez? Ele se entregou, ele deu a própria vida de perseguidor para perseguido. Paulo fez muito na obra, porém atribuiu os dons ao doador. Tudo o que ele fez, ele disse, por causa de Cristo, por causa de Deus, para a glória de Deus. Esse orgulho é completamente diferente do orgulho prepotente, da superioridade ou da inferioridade, como nós vimos nas pregações passadas. O orgulho leva o cristão a se comportar como os outros, com os outros. A palavra melhor é comparar com os outros. O orgulho leva sempre o cristão a se comparar com os outros. Versículo 4 fala sobre isso. Agora, como não seria possível levar os fardos uns dos outros, que a gente viu no versículo 2, quando cada um carregará o seu próprio fardo? Versículo 5, olha lá. Cada um carregará o seu próprio fardo. Aí a gente tem que entender essa questão. Parece que há uma contradição. Como é que eu posso carregar o fardo dos outros, junto com os outros, se eu tenho que carregar o meu próprio fardo? A palavra de Deus é tão incrível, irmãos, que você fica maravilhado quando você começa a observar o significado de cada uma delas, no original. E você fica assim abismado, como Deus tem tanta sabedoria de usar as pessoas pecadoras para escrever em tão profundidade daquilo que Ele é e daquilo que Ele quer que nós sejamos. A resposta está no fato de que existem dois tipos de fardo aqui. O termo traduzido como fardos no versículo 2 é de grande peso. É um fardo enorme que ele não pode carregar só. Por isso, nós temos que carregar os fardos uns dos outros, porque é pesado. Mas no versículo 5, o termo que é traduzido por fardo é diferente, se refere a uma espécie de mochila. Mochila. Você coloca nas costas e você carrega o seu fardo. O seu fardo é menos pesado do que o fardo do irmão. Qual é a perspectiva e o interesse de Deus em relação a essa questão? Porque quando você olha para o irmão, o fardo dele é maior que o seu. E quando ele olha para você, o seu fardo é maior que o dele. São perspectivas diferentes que nos fazem se unir para um só propósito. É isso que Deus está nos ensinando, através da palavra dele. O versículo fala que Deus tem dado a cada um de nós um conjunto diferente de dificuldades e oportunidades, de fraquezas e de dons. Esse é o fardo que nos pertence. É a nossa responsabilidade diante de Deus. A minha mochila que eu carrego nas costas é a responsabilidade que eu tenho diante de Deus. A minha responsabilidade tem que ser aferida, tem que ser
medida, tem que ser calculada, tem que ser sempre, tem que ter um padrão, tem que sempre estar sendo averiguada por mim mesmo, eu tenho que olhar para o meu coração, eu tenho que ver as minhas responsabilidades como cristão, e eu preciso definir se eu estou cumprindo aquilo que Cristo tem, para que Cristo tem me chamado, o propósito real. Se eu não olho isso, as minhas responsabilidades caem por terra. O meu fardo é a minha responsabilidade para comigo mesmo e para com aqueles que estão em minha volta. Porque eu sou cristão e você é cristão. Você já pensou nisso? Que responsabilidade nós temos de sermos cristãos? Você já pensou a profundidade, a altura, a largura de ser cristão? Você já calculou o que é ser cristão? Se você tivesse calculado antes de você dar o primeiro passo, você não seria cristão. Mas Cristo, ou o próprio Deus, nos faz dar o primeiro passo. E quando eu dou o primeiro passo, eu não olho mais para trás, mas eu tenho que caminhar sempre para frente. Eu coloquei a minha mão no arado e não posso olhar para trás. Esse é o fardo que nos pertence, que é a nossa responsabilidade diante de Deus. Você tem responsabilidade como cristão. Você tem que transparecer Cristo na sua vida. Ele tem que ser claro para as pessoas que estão lá fora e para o seu irmão, principalmente. As pessoas têm que olhar para você aqui na igreja, olhar e enxergar Cristo em você. Essa é a sua responsabilidade. Quando é que nós vamos assumir a nossa responsabilidade? Que é a nossa identidade. Qual é a sua identidade? Cristão? O que é ser cristão? É você amar o irmão. Porque se você ama seu irmão, você ama a Deus. E você não é mentiroso. Conclusão. Temos que olhar para as nossas provações e deveres particulares e reagir a eles em obediência. Obediência. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Ou eu obedeço, ou eu não sou cristão. Tá, pastor, mas obedecer a Deus é tão difícil. Como a gente pode usar essa frase para nós mesmos? Como eu posso dizer assim, olha, obedecer a Deus é tão difícil? Que a palavra de Deus diz que não é difícil. Mas nós temos essa frase nas nossas mentes, porque foi cunhada um tempo atrás, e isso ficou na nossa mente. É tão difícil ser cristão. É tão difícil. Será que é difícil? Você tem que se entregar. Eu não sou mais eu não sou mais meu. O corpo não é mais meu, nada é meu. Eu sou só um cuidador. Como eu posso ser um cristão se eu fico arraigado nas coisas deste mundo? Eu não assumo a minha mordomia. Eu não assumo a minha função de embaixador. Eu não assumo a minha responsabilidade. Eu preciso obedecer. Se encararmos a vida dessa maneira, julgarmos nosso dia a dia e tendo como padrão quem temos sido e quem poderíamos ter sido, porque sempre nós somos falhos, mas quando nós olhamos dia a dia, nós vemos as nossas falhas e a gente pode perguntar para nós mesmos: quem eu tenho sido? E o que eu poderia ter sido? E quem eu poderia ter sido? O tempo passa rápido e eu não tenho mais tempo para parar e observar
quem eu tenho sido e quem eu poderia ter sido. Quem você é? Você tem analisado dia a dia, tendo como padrão quem você tem sido e quem você poderia ter sido. Quando virmos progresso, tiraremos dele o orgulho legítimo. O orgulho legítimo. Interessante, tem orgulho legítimo? Quando eu olho para mim mesmo e vejo assim, meu Deus, quem eu era e quem eu sou. Aí eu posso dizer, obrigado, Senhor, porque eu não sou mais aquele que eu era ontem. Eu sou diferente hoje. Aquele que eu era ontem já passou, agora eu sou diferente hoje. Eu sou mais discípulo hoje do que ontem. Eu sou mais parecido com o Senhor Jesus agora. Sejamos ou não melhores ou piores do que outra pessoa qualquer. Não nos comparemos com alguém que fez menos do que nós para experimentar o orgulho pretensioso, ou com alguém que fez mais para sentir desespero ou inveja pretensiosa. Deus nos tem dado um fardo diferente para carregar e com a qual podemos servi-lo. Qual o seu fardo? As suas responsabilidades. Os fardos que você tem são as suas responsabilidades. E as suas responsabilidades têm que ser cumpridas em Cristo Jesus. Deus te deu um fardo. Ah, mas o meu fardo está tão pesado. E eu preciso de Cristo. E preciso do irmão. Mas o meu fardo está tão pesado, mas eu sei que Cristo já disse para mim várias vezes, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas parece que essa voz ficou distante, ou parece que eu esqueci dela. Nós somos assim. Meu Deus, até quando? Até quando nós sofreremos porque nós negligenciamos as nossas responsabilidades? Nossa tarefa é carregar o nosso fardo individual. Não é o de mais ninguém, de modo a agradar a Deus. Interessante, não é paradoxo. Você carrega seu próprio fardo com as suas responsabilidades. E dentro da sua responsabilidade, do seu próprio fardo, Deus te designou para ajudar o irmão com um fardo pesado que ele tem. E quando eu fizer isso, quando eu olhar para minhas responsabilidades e ver que dentro das minhas responsabilidades eu tenho que amar o meu irmão que está do meu lado, que está próximo, eu estou cumprindo a lei de Cristo. E aí sim, eu começo a ser um verdadeiro cristão. E eu não vou precisar fazer qualquer coisa para agradar a Deus, porque Deus já me fez assim, com esse propósito. Se encararmos a vida dessa maneira, irmãos, seremos tardios em julgar os outros também. E seremos acríticos e generosos. Não criticaremos mais os irmãos como a gente critica. Por exemplo, se vimos alguém impaciente, pensaremos, não sei que pressões essa pessoa está enfrentando, nem com que nível de autocontrole emocional ela começou. Na verdade, talvez esteja sendo mais obediente a Deus do que eu hoje. Porque às vezes nós somos tão críticos que nós olhamos para o problema do irmão e a gente já corta, mas nós não sabemos que muitas vezes ele obedece mais a Deus do que eu. É aquela questão do cisco e da trave, que Jesus fez analogia claramente para a gente entender.
com humildade e gentileza, devemos ajudar os outros em suas tarefas e problemas, com todos os seus fardos. Mas há um fardo, irmãos, um fardo que não podemos compartilhar. É que é a nossa responsabilidade para com Deus. E isso no dia do julgamento. É só você e Deus. Às vezes a gente não pensa nisso. A minha responsabilidade como cristão será avaliada naquele dia, quando eu estiver lá, frente a frente com Cristo, sendo avaliado pelo que eu fiz com o meu corpo que não é meu, com a minha vida que não é minha, porque eu sou de Cristo, eu vivo em Cristo, eu faço o que Cristo quer que eu faça. Se eu não fizer isso, porque é a minha responsabilidade, eu vou ajustar conta com Deus lá no julgamento. E eu não sei o que vai ser isso. Talvez você fique tranquilo, porque você não vai perder a salvação. Mas você vai perder algo que poderia lhe dar mais alegria. Eu não sei até que ponto a gente pode avaliar as questões dos galardões, mas a gente sabe, ou deve ter consciência em nossos corações, que servir a Deus com toda a nossa intensidade e amor, amando o outro que está do nosso lado, é a vontade de Cristo na lei dele. E isso ninguém nos tira. Mas quando eu negligencio isso, eu vou ajustar conta com Deus naquele dia. E isso você não compartilha com o outro, porque a responsabilidade é sua, o fardo é seu. E você precisa viver a vida cristã plena, obedecendo a Cristo, sendo mais parecido com Ele, para a honra e glória do seu nome. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que a Tua palavra, Senhor, penetre nos nossos corações e que o Teu Santo Espírito não se entristeça, mas se alegre com as nossas convicções, sabendo das nossas responsabilidades e amando o Senhor com toda a intensidade. Olhe para a Tua igreja, Senhor, para esta igreja. Penetre no coração de cada membro desta igreja, daqueles que nos visitam de vez em quando, Senhor. Toque nos corações de cada um deles. Toque no meu coração para fazer a Tua vontade, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Cristo. Amém.